Eu sempre quis o meu irmão. E as coisas que eu fiz por ele, pra ter ele, é absurdo, mas eu não me arrependo. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha o meu irmão, né? Meus pais eram casados e o meu irmão já tava mais ou menos com os 5 anos dele quando eu nasci. E desde que eu era bem pequena, eu era muito apegada a meu irmão. E todo mundo achava isso muito bonitinho. Meu irmão também era super apegado a mim. E aí eu fui crescendo. Os anos foram passando. E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu comecei a perceber que eu olhava o meu irmão de uma forma diferente. E eu sempre tive um ciúme absurdo dele. Só que as pessoas ficavam, ele é muito ciumento com o irmão dela, ciúme de irmão, que não sei o quê. E sempre falando pra mim que era ciúme de irmão. E eu ficava brava quando falava pra mim que era ciúme de irmão. Eu ficava brava quando ele comentava de outras meninas e eu acabava escutando, sabe? Eu não aceitava. Quando eu fiz 15 anos, eu tive a certeza de que eu estava olhando meu irmão com outros olhos, né? Ele já tinha 20 anos, foi quando ele trouxe a primeira namorada dentro de casa. Gente, quando a menina entrou dentro de casa, eu simplesmente voei. Eu não sei explicar em vocês por quê nem pra quê, mas tava todo mundo assim esperando, porque ele falou que ia levar alguém pra conhecer. Eu voei no cabelo da menina. Eu não aceitei aquela situação, porque meus pais fizeram um jantar, não sei o quê, vamos conhecer a namorada do seu irmão. E eu fiquei o dia inteiro arquitetando, planejando pra quando ela chegasse, eu ia acabar com aquilo. Quando ela chegou, eu voei no cabelo dela, comecei a bater nela, e ela tentando me tirar, sem entender o que tava acontecendo, meu irmão tentando me segurar, minha família toda tentando segurar, até que a menina foi embora. Eu não aceitei, falei que toda namorada que ele trouxesse em casa seria essa minha reação e fiz um escândalo e ninguém entendendo nada, falando que eu não podia ser tão ciumenta assim. E eu usava disso, de que eu era muito apegada nele, as pessoas interpretavam como ciúme de irmão pra poder falar que ele era meu irmão, que ele ia ser só meu, que eu não ia aceitar ele ter ninguém. E o meu irmão falando, ela já tá com 15 anos, né? Quando ela chegar à idade de namorar, ela vai entender. No dia que eu voei no cabelo da namorada dele, ele ficou muito chateado comigo, mas ele passava muito a mão na minha cabeça, porque eu realmente era muito apegada nele. E eu fui me aproveitando disso. Meu irmão nunca mais levou ninguém lá em casa, e eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava fazer com que ele me olhasse como irmã, como namorada, né, no caso. E não como a irmã caçula como ele me via. Eu comecei a usar umas roupas mais provocativas, eu comecei a fazer umas maquiagens mais pesadas, jurando que ele ia querer ficar comigo. Só que ele sempre falava, você não devia estar usando essa roupa, você não devia estar usando uma maquiagem tão pesada. Assim, ele era cuidadoso comigo, sabe? Ele tinha aquela coisa de irmão mais velho. E eu, com a minha cabeça, eu interpretava de outra forma, que ele tava com ciúme, que ele também me queria. Só que na minha cabeça, ele nunca fazia nada, porque ele pensava, poxa, né, minha irmã e tal. E aí eu comecei, né, com os meus 15 anos, a ir pro quarto dele de noite. Falava que eu tava com medo pra poder dormir com ele. Ele deixava, porque ele ficava meio assim, você não tá muito velha pra ter medo. Mas eu tô com medo, tive um sonho ruim. Fazia todo um charme. Ele falava, beleza, dorme aqui. E aí no meio da noite eu tirava a roupa. Ficava sem roupa. Quando eu acordava, eu tava toda cobertinha, porque provavelmente ele acordava e via que eu tava sem roupa e me cobria, sabe? E eu comecei a fazer isso toda noite. E ele começou a perceber. E ele falou pra mim que eu não podia mais ir pro quarto dele, porque eu já estava uma mocinha, né? Que eu acabava tirando a minha roupa quando eu tava dormindo. Porque ele achou que isso era uma mania minha, que eu tirava quando eu tava dormindo. Mas não, eu literalmente tirava por conta disso, né? Pra chamar a atenção dele. E aí ele começou a falar que eu não podia, né? Porque eu acabava tirando a roupa, que isso não era bom. E me proibiu de ir pro quarto dele. Só que eu peguei uma chave do quarto dele e mandei fazer uma chave pra mim. Então, de madrugada, eu abria a porta e ia pro quarto dele. Todas as vezes ele me fazia voltar. Eu já cheguei no quarto dele só de lingerie. Eu já cheguei no quarto dele sem roupa. Eu já cheguei no quarto dele chorando, falando que queria um abraço, que tava carente. E ele sempre me cortando, sempre me botando pro meu quarto. Porque eu acho que ele começou a perceber a minha intenção. E ele sempre perguntava, como que você entra aqui? Eu tranco a porta. E eu falava que não, que tava aberto, que ele que tava confundindo. Mas na verdade eu tinha a chave. E ele acabava engolindo. Até que um belo dia eu resolvi tomar uma atitude em relação àquela timidez do meu irmão. Eu fui numa farmácia, né? Dei umas pesquisadas com umas amigas minhas. Não falei o pra quê, mas eu queria um remédio pra poder dormir. Pra ele dormir, né? E eu poder entrar no quarto dele. Comprei um remedinho, cortei ele no meio pra dar só um pouquinho, só pra ele realmente dormir. Quando a gente tava jantando, eu botei no copo dele sem ele perceber. Ele tomou, a gente jantou e tal, ele tava meio esquisito comigo, que ele começou a perceber a minha situação, então ele meio que tava se afastando de mim, sabe? E os meus pais, aéreos, nem estavam percebendo o que tava acontecendo. Tranquilo, ele foi dormir, e aí quando deu mais ou menos 1h da manhã, eu me levantei, porque eu sabia que ele já estaria dormindo, e fui pro quarto dele. E eu cheguei ao extremo. Nesse dia, eu fui só com um roupão por cima, totalmente sem roupa. Entrei dentro do quarto dele. Tranquei a porta. E vi que quando eu abri a porta, ele não tava mais, tipo assim, levantando da cama no susto. Ou seja,
O remédio tinha feito efeito. Eu entrei no quarto, tirei todo o meu roupão, tirei a roupa dele, ele tava num sono bem pesado. E aí eu me deitei, né? Deitei assim de conchinha. Ali eu vi todo o corpo dele, vi tudo que eu quis ver. Eu não toquei nele intimamente, porque eu não queria ser aquela pessoa, né? Até porque meu irmão tava ali dormindo, indefeso. Então eu só deitei do lado dele e esperei. No dia seguinte, ele acordou. Quando ele acordou, eu adormeci. Quando ele acordou, ele levou um susto. E aí eu me fiz ofendida e eu falei: o que que foi? Tá tudo bem? Calma, calma, o que que foi? E aí ele falando o que eu tava fazendo ali, por que eu tava sem roupa. E aí eu falei: você não se lembra de ontem? Ele falando que não, o que que tinha acontecido. E aí eu inventei que eu e ele tínhamos passado a noite juntos, que ele tinha cedido, né, que eu sabia que era errado, mas que a gente acabou acontecendo, que eu fui pro quarto dele e tal. Perguntei como que ele não se lembrava de nada, comecei a me fazer de ofendida, falei que ele não podia deixar isso nas minhas costas, não era culpa só minha, que ele sabia muito bem que ele tinha feito comigo, que não sei o quê. E ele entrou em choque, em desespero. Quando eu vi que ele realmente entrou em desespero, que ele não falava nada, que ele começou a falar: meu Deus, eu não acredito, eu não fiz isso, o que que tá acontecendo, não sei o quê. Eu levantei, falei que ele não ia jogar isso nas minhas costas e fui pro meu quarto. Só que nesse desespero do meu irmão, ele fez a única coisa que eu achei que ele não faria. Ele botou uma roupa e começou a bater no quarto dos meus pais. Ele tava chorando muito, meus pais saíram sem entender nada. E aí ele começou a falar que ele acordou comigo sem roupa na cama dele, que eu estava dizendo que a gente tinha ficado junto, mas que ele não lembrava de nada, que eu só tinha 15 anos, ele já tava com 20, e que ele não sabia o que tava acontecendo, porque isso começou, eu comecei a ficar estranha com ele, comecei a me comportar, comecei a ir pro quarto dele sem roupa, a ir todo dia dormir no quarto dele, que a princípio ele achou que eu tava tirando a roupa porque eu tava dormindo, mas que ele não tinha feito nada, e começou a chorar, não acreditando no que tava acontecendo. E eu fiquei no corredor, olhando ele falar pros meus pais, e os meus pais assim em choque, todo mundo ficou em choque. O meu pai foi pra cima dele, e aí começou aquela grande confusão. Ele chorando, falando que ele não queria, que ele não sabia o que tinha feito, que ele nem sequer se lembrava, e ele não sabia o que estava acontecendo, que ele não tinha bebido. Só que começou, a minha mãe veio correndo, me abraçou, começou a ficar num tamanho aquela confusão. Meu pai falando que ele ia sair de casa, e ele falando que ia ser preso, que não sei o que, toda aquela confusão, que eu me assustei e vi a consequência do que eu tinha inventado. E aí eu comecei a chorar. Minha mãe falou: não, calma, você é só uma criança, seu irmão que tá errado e tal, o que aconteceu, você tá bem, o que ele fez contigo? E aí eu comecei a chorar e falei que era mentira. E que eu tinha inventado. E aí, tipo, meio que todo mundo parou, ficou olhando pra minha cara. Eu fui e falei que eu era afim dele desde que eu me entendia por gente, desde que eu comecei a perceber que eu sempre quis ele e que, como ele não me dava bola, eu tinha feito isso pra que ele entendesse que a gente tinha ficado junto, porque na minha cabeça ele ia querer ficar comigo depois disso. Porque, já fiquei mesmo, então agora eu vou continuar ficando. Porque foi isso que eu achei que aconteceria. A confusão parou, meu pai começou a conversar com meu irmão, eles foram pra lá pra poder conversar. Minha mãe tentou conversar comigo, falando que ele era meu irmão, que eu não podia fazer isso. E eu batendo o pé que eu gostava dele, que queria ficar com ele, que ele era o homem da minha vida, que eu amava ele, que ele ia ser o meu homem. Eu comecei a explicar pra minha mãe o que eu sentia. Meu irmão foi trabalhar, né? Depois disso, ele nunca mais falou comigo. Ele entrava dentro de casa, mudo, e saía calado. Eu tentei me aproximar dele várias vezes, mas ele sempre cortou. Depois de 2 meses do acontecido, meu irmão saiu de casa. Ele foi morar com a namorada dele, porque ele não tava aguentando a situação da minha insistência. Os meus pais me levaram pra psicólogo, tentaram fazer de tudo, tentaram conversar comigo, tudo mais. Mas acabou que a melhor decisão foi que meu irmão saísse de casa. Atualmente eu ainda moro com os meus pais, né? Tô terminando a faculdade. O meu irmão tá casado com a namorada dele, eles tiveram um filho. E assim, depois de que se passaram anos, nós conversamos, eu falei que eu era uma adolescente, que eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí ele me perdoou, eu perdoei ele. A nossa relação voltou. Mas a verdade é que tudo sempre foi uma grande mentira. Eu sempre tive consciência do que eu fiz. Eu sempre quis ele na minha vida. Eu sempre tive esse desejo por ele, continuo tendo, né? Ele sempre foi, sempre será o amor da minha vida. Mas a gente não pode ficar junto, felizmente nós nascemos como irmãos. E eu fiz isso pra que eu não perdesse ele. A gente se dá super bem, a gente tem aquele carinho que ele acha que é de irmão, mas eu sei que não é de irmão, mas eu finjo. Finjo porque é o que eu posso ter dele, finjo porque eu não posso fazer nada. Então, a única coisa que eu pude fazer é falar que eu era uma adolescente desequilibrada, que eu não sabia o que tava fazendo, era coisa de adolescente. Ele me perdoou e hoje eu vivo fingindo que eu não sinto nada por ele, sempre que eu sempre senti.